Microfones. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá! Ui, já ia cantar outra vez. Sejam bem... Não, é preciso calma. Sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão. O meu nome é José Paiva, já agora, para quem não sabe, e é sempre Olá, importante dizer José. o nome. Olá, Olá. José. Olá, Maria. Primeiro quero dizer que as pessoas, quando ouvirem este podcast e o videocast, vão ouvir a bonita voz de Maria a dizer microfone. Isso entrou. Queria só destacar isso. Fico mesmo feliz Pronto. que a primeira voz que se ouça seja a minha, para variar. Exato. É muito, muito afinadinha. E preocupada com a qualidade do programa, que também é sempre no Estou Claro. sempre. Alguém tem que estar. Depois dizer que já tenho aqui comigo Zé Pedro Silva e Maria Escaja, e João Maria Joné teve uma emergência e esperemos que esteja tudo bem, mas se conseguir entrar, entra, se não, olha, pronto, vemo-lo para a semana, mas ele está de boa saúde, espero eu, acho que sim, acho que está, não aconteceu nada a ele. Não sabemos. Não sabemos, ainda não sabemos. Não sabemos, estamos à espera de CMTV. E vocês estão bons? Está um dia, agora estou aqui, eu mudei-me de sítio, está um dia espetacular para estar a gravar um podcast em casa. Tá. Pois está, talvez nesta última hipótese de apanhar assim uns dias de praia, não é? E nós aqui, porque quando vieram aquelas chuvas começou logo tudo a dizer ei e tal e coisa, mas não, afinal ainda veio o verão e depois há de vir o de São Martinho, não é? Sim. Vocês Como são pessoas sabe, vem sempre. Vocês são pessoas de ir à praia agora nesta reta final do verão? Oh filho, eu sei lá qual é que foi a última vez que fui à praia. Ah pá, peraí, mas isso não é possível. Isso não é uma frase que se diga. Por acaso sei, foi no fim de julho. Vês? E já gozas. Já lá vão 2 meses. Não foste em agosto? Não. Mesmo nos festivais e assim? Praias fluviais? Repara, eu estava a trabalhar, pelo que não tive vagar para ir aos rios. Isso é outra O história. Presidente da República vai muitas vezes à praia durante o dia de trabalho, é só uma questão de organização. Pois, também acho. Pois. E como se sabe, Marcelo Rebelo de Sousa é um ótimo exemplo laboral. Para qualquer coisa. Para qualquer Perfeito. coisa. Sim, Tu, para tudo. Zé Pedro Silva, és fã de praia nesta altura ou já chega? Sou, porque, por exemplo, quando uma pessoa não é fã de pessoas, estas alturas em que não há pessoas, é ótimo, não é? E já que perguntas isso, eu estou aqui a tentar programar-me, não sei se vou conseguir, porque uma pessoa tenta programar-se e depois não consegue. Para ir amanhã. Amanhã que é assim. Estava a pensar nisso, porque é assim a única altura em que posso, mas vamos lá ver se consigo. Se conseguir, eu digo alguma coisa. E fica então o pedido de Zé Pedro Silva para quinta-feira, dia 28 de setembro, ninguém aparecer na praia. Qualquer uma do país. Não é ninguém, mas multidões é que é sempre uma chatice, não é? Pronto, multidões é que é dispensável. Bom, vamos ao nosso café, que sabe um pouco, diria, a tinta até, porque ontem Duarte Cordeiro, o Ministro do Ambiente, foi à CNN falar sobre coisas e acabou levemente com uma de mão, não é? Levemente pintado. Isto porque um pequeno grupo de ativistas, que já tinham feito outras, já pelo menos mais uma que eu me lembro, resolveram tirar tinta verde ao senhor Ministro. Zé Pedro Silva, muito se comentou, aliás, louvou-se o facto de Duarte Cordeiro permanecer na conferência e de continuar a falar, e muita gente escandalizada por isto ter acontecido, que não é assim que se faz ativismo, que não é assim que salvamos o planeta das alterações climáticas, etc, etc. Eu faço uma provocação que é, se não é assim, nós costumamos muito dizer que as crianças, os jovens, que são os que estão mais na linha da frente no combate às alterações climáticas. Poderás reconhecer que em tão tenra idade talvez a melhor ideia seja mesmo tirar tinta verde. Portanto, é caso para ficar assim tão escandalizado que se atire tinta a um ministro? É uma coisa assim tão grave como algumas pessoas fizeram crer? Olha, eu acho que é bastante, vê tu bem, acho que há bastantes gravidades ali, nem sei muito bem por onde é que hei de começar. Talvez, eu acho que tenho que começar pelas gravidades por ordem alfabética. São tantas. A primeira, desde logo, é um ministro, é um membro do governo, que está num evento destes,
sem qualquer tipo de segurança. Eu acho que este país é uma andota nesse aspecto. A mim preocupa-me sempre, já uma vez disse isto Marcelo gaba-se que anda para aí, que não tem seguranças e tudo isso. Eu já disse uma vez, puder, não mete medo a ninguém, não se põe a mexer nos podres deste país, porque qualquer país tem, não é só este, a gente já sabe, mas não mexe nas questões de justiça, não mexe nada, e é evidente que são pessoas que têm pouco risco, porque não fazem mal a ninguém, nem a quem devem, portanto também não têm grandes problemas. Mas há malucos, e eu acho que está-se a ver com um ministro, está ali completamente, levou com uma bola de tinta, logo que é aquela porcaria. Podia ter sido outra coisa. E a outra coisa é algo que é sempre terrivelmente dramático para um país, para uma democracia, para um Estado, mesmo que sejam malucos. E essa para mim é a primeira gravidade. Não digo que tenhamos que ter uma segurança ao nível de Vladimir Putin, mas um mínimo. E um membro do governo, porque não é a pessoa, não é ele, nem os problemas dele, é uma figura do Estado. E tem que estar protegido. Portanto, isso logo aí é o primeiro choque e o primeiro espanto. Depois, quanto ao ato em si, eu não sei bem o que é dizer, porque aqueles jovens são... repara, eu para quem acha que o gesto não teve gravidade, eu inverto. Ou seja, vamos supor, isto é um suponhamos, vamos supor que eu não gosto de ativistas e que os considero um perigo para a democracia, são anarquistas, representam um anticapitalismo perigoso, não no sentido de que não gostam do capitalismo, mas de que combatem a liberdade económica, a liberdade, a propriedade, seja o que for. E, portanto, eu considerando que eles são um risco, imagina que eu entro numa reunião deles e atiro-lhes com coisas. Se eu fizesse isso, o que é que acontecia? Polícia, e eu ia dentro. Tinha invadido uma reunião e tinha atirado bolas de tinta, ou logo que era aquilo, à cara daquela gente. Estava feito. Portanto, se invertermos isto, percebe-se. Epá, o gajo não gosta deles e foi lá atirar-lhes coisas. Acha que eles são uma ameaça e foi lá atirar-lhes coisas. Acham que eles são uma ameaça à liberdade, seja o que for, e atirou-lhes coisas. Tens a certeza que ias dentro? Era identificado, que eles também acho que também foram identificados, mas claro que eu era responsabilizado por uma agressão. E claro que eles vinham cá para fora dizer que são os fascistas que nos estão a querer atacar, estes tipos têm honestamente, duvido que ser muito pendurados. Que fosses dentro, ou seja, que haja uma dualidade de critérios tão grandes. É uma invasão com uma agressão. Desculpa, não é como se a polícia fosse grande fã dos ativistas do clima ou de muitos outros, mas desculpa lá dizer-te, mas não acho que... Mas tu repara, aqui o problema não é esse, aqui o problema é que imediatamente a CNN e o ministro disseram logo que não iam apresentar queixa, que não iam fazer nada, logo isto atenua. Por isso tu tens que ver as coisas ao contrário. Então, lá está, só irias dentro se alguém apresentasse queixa. E como é evidente, é o que eu te estou a dizer, como é evidente, se eu fizesse isto numa reunião desta malta, claro que era o fascista que é o pró-petróleo e que, portanto, nós temos que, até porque provavelmente as ideologias que eles seguem, as pessoas que os combatem acabam completamente na prisão, pelo menos é isso que acontece naqueles regimes, e aliás, altamente poluentes. Tu como ministro... Zé Pedro, que extrapolação brutal. Aí que cena. Repare, onde é que tu já vais? Quando um extrapola, o outro extrapola já és preso político quase. Quando um extrapola, o outro extrapola e meio, por uma razão muito simples, porque as considerações que ali são feitas relativamente ao governo, relativamente às empresas, estão na transição energética ou não, relativamente a isso, se eles extrapolam, eu também posso extrapolar, porque não te esqueças como exercício... Mas desculpa lá, estás a extrapolar para um nível que em que atiras uma bola de tinta a um ativista e já estás a ser dado de comer aos cães. Sim, não tenho as dúvidas que era isso que eles queriam fazer se eu lhes fizesse isto, se eu lhes fizesse o mesmo. Esta inversão dá para... Mas deixa-me só um ponto para esclarecer. Se fosses ministro, então apresentarias queixa, não farias como fez o ministro, de se manter lá, etc, etc. Não, o ministro manter-se lá é uma coisa que é uma desvalorização que eu percebo e não vou considerar Duarte Cordeiro um herói por ter feito uma coisa que... Mas quem é que se ia embora a chorar para a casa da mãe? Quer dizer, por amor de Deus, era óbvio que ele tinha que continuar, era óbvio que aquilo olhava-se para os próprios ativistas, quer dizer, não havia ali mais de uma ameaça. O que eu considero é, eu se fosse ministro, com certeza que não era apresentar queixa porque, enfim, isso também tem um peso político, mas era uma coisa muito simples, era dar um tom muito mais grave e dizer que, sem dúvida, aquilo é um ato que é inadmissível e que sim é uma agressão. A violência e a agressão, felizmente, está prevista nas leis e não na opinião de cada um. Há pessoas que dizem, mas eu não considero aquilo um ato violento. Parabéns à prima.
Feliz para ti, bom, és bravo. Agora, não é a opinião que diz o que é violência ou não. Se o marido em casa, irritado com a sua mulher, lhe atirar com tinta à cara, isto é violência ou não é violência? Eu ontem ouvi dizer que não. Porque, pelos vistos, atirar tinta, até pode ser meio brincadeira. Não, é um ato de violência. É um ato que pode, no caso de Duarte Cordeiro, pode-lhe ter causado, não sabemos, um trauma. Agora, quando está em público, tem receio, não tem receio, porque, mal ou bem, aquilo não é a mesma coisa que estar a beber um café. É uma situação de tensão. Portanto, é uma agressão. É violência. É ilegal. Pai, temos de dizer isto com todas as letras. Não é por para aparecerem ali vestidos com a roupa da avó e com um brinquezinho daqueles dos acessórios do gado no nariz que eu vou dizer, coitadinhos, deixa-os lá estar. Não. Olha, Deixa, como hoje estão só os dois, vou fazer um bocadinho mais ping-pong. Deixa lá, Maria, é uma agressão? Era caso, é um crime? eu, em Achaste primeiro que lugar, o episódio teve assim quero tanta aqui gravidade? quero denunciar o fantástico estereótipo que José Pedro Silva vai encontrar só para criticar uma ação. Acho que não é por aí o caminho. Acho Qual que é o podes criticar estereótipo? a ação vestidos com roupa da avó com um piercing de gado. Tu nunca disseste, nunca te Sim. disse que os do CDS eram de sapatinho da festa da prima com calça bege e pullover às costas. Só dá para um lado. Esta merda só dá sempre para um lado. Quando se brinca com os outros, ofensa. Mas os outros olha o Beto, olha o pullover do não sei Zé quê. Zé Pedro, o Nuno Mel é eu não isto. conheço estas pessoas. Mas eu vi a roupa da avó, desculpa. São uns Acho só que hipsters, pá, deixa-os lá estar. estás aí por Só um se pode caminho que dizer não calça acrescenta bege. nada à discussão. Só se pode gozar com os Maria, Betos do CDS. diz-me Olá, lá quando é que então. me ouviste aqui a falar dos betos do Mas CDS eu na não estou a calça dizer de bege? ti. Eu não estou a dizer de ti, estou a dizer que Mas em eu estou a geral. dizer de ti porque estamos aqui e tu estás a ser. Então vou-te Estás a apanhar. levar a conversa. Então bem, espera aí um bocadinho, já porque- apanhas, Maria, Vou-te diz-me lá apanhar no então. estereótipo. É uma agressão assim tão grave como diz José Pedro Silva? Bem, legalmente parece que sim, há esse consenso, mas queria perceber a tua perspectiva. Bom, eu acho que há aqui várias coisas que estão metidas no mesmo saco. Em primeiro lugar, eu quero dizer que, apesar disto ser café, há uma parte de seriedade que tem que ser conferida a este tópico. A luta do clima, a luta ambiental é uma luta justa. Há muita gente muito preocupada, especialmente as camadas mais jovens, que são quem irá sofrer mais se não houver alterações estruturais e profundas, e efetivamente as falinhas mansas e pôr a palavra verde nos programas não está a resolver os problemas e não engana quem está na luta pelo clima. O facto de Duarte Cordeiro estar no evento da EDP e da Galp mostra também algumas conivências e ainda por cima Portugal está bastante atrasado nas metas climáticas, portanto há motivo para descontentamento. Dito isto, de uma forma global e perante a inércia de vários governos, há vários movimentos ambientalistas que estão a usar formas legítimas para chamar a atenção, como as greves climáticas, os acampamentos nas escolas, pronto, que são formas de protesto que não são violentas. Há vários formatos. Pronto. E há alguns que servem bem a causa, bom, servir bem ou servir mal é debatível, mas há formas de luta que até sensibilizam outras pessoas para a causa climática e juntam mais pessoas ao movimento, e depois há outras que afastam, como é o caso deste momento e como é o caso, por exemplo, de quando dos ativistas que estavam a tirar tinta a quadros em museus. Ainda hoje tivemos na FIL também outro protesto. Ainda não vi Sim, notícias hoje. por causa da TAP, se não me engano. Pintaram de Ainda não vermelho a FIL. consegui. Ok, ainda não consegui. Mas pronto, pintar de vermelho a FIL não me choca tanto como... não me choca, ou não incomoda no geral tanto como atirar tinta a um quadro centenário ou a um ministro. O caso dos quadros para mim é o primeiro que percebo a chamada de atenção, não concordo com a forma como é feita. Eu entendo que o Ministro do Ambiente, sendo um agente político da causa ou no impedimento dos avanços da causa do ambiente, seja alvo de protestos. O que eu acho é que arremessar alguma coisa... Olha, agora o moderador foi-se embora.
arremessar, Voltou. arremessar objetos a alguém cria uma fricção e uma tensão na opinião pública que acaba por alienar as pessoas da causa Mas o em ativismo vez. também é isso, não é? O ativismo não é suposto ser consensual. Não, Nunca claro que não é foi. suposto ser, claro que não é suposto ser consensual. E atenção, houve vários momentos da história em que protestos violentos conseguiram grandes mudanças. Agora, a minha questão é onde é que se traça a linha? E ahm, eu não acho que métodos agressivos devam ser banalizados por si só. Ahm, eh, onde é que, ou seja, hoje foram ativistas do clima a tirar, a arremessar algo ao ministro, mas não me parece que seja uma prática que deva ser multiplicada. Ah, não deixa de ser uma. Eu não quero dizer que seja uma agressão individual, mas acabou por ser. Ou seja, acho que há outras formas de protesto menos que criam menos anticorpos e menos antipatias em relação à causa, porque essa parte também é importante. É importante, qualquer movimento social deve agregar e não alienar, ou seja, é importante quantos mais estiverem no nosso movimento, melhor. Quantas mais pessoas estiverem sensibilizadas para a nossa causa e dispostas a lutar por ela, melhor, mais avanços se podem conseguir. E é aí que especialmente aí que me preocupa, e lá está. E não acho que a violência por si só deva ser uma forma reproduzida nas lutas. Não antes de não quero fugir ao tema, mas José Pedro, partindo aqui um bocadinho do que a Maria diz, de haver várias formas de protesto, isto também não revela, quando vemos este tipo, eu pelo menos isso passa-me pela cabeça, não só em Portugal, mas como noutros países, cada vez que vejo estes jovens a ter estas atitudes mais agressivas, percebo sempre que há aqui uma espécie de falhanço dos partidos e das instituições em conseguir chamá-los para um lado da luta menos agressivo. Isso não é um bocadinho o sintoma dos tempos? Eu lembro-me aqui há uns anos, aliás, de ter visto um documentário que eu até recomendei aqui sobre aquela Oxycontin nos Estados Unidos, aquela droga super potente, e uma ativista que era Joan Didion, que até ficou muito conhecida, começou a fazer alguns protestos dentro de museus e levava as pessoas levavam cartazes, e não se pintava nada, mas pelo que eu vi, mas colavam-se cartazes, as pessoas punham-se no chão e invadiam o museu, e aquilo acabou por ter um impacto tão grande que muitos dos museus deixaram de tiraram o nome da família do Shackler que financiavam e vendiam essas drogas. Tu não vês com bons olhos este tipo de ativismo mais duro? Não achas que esta é a forma nos dias de hoje? E se não vês também que atitudes como estas não revelam de facto um distanciamento dos partidos para fazer com que os jovens entrem na conversa política sem ser assim? Não, não vejo nada disso. Não os vejo como coitadinhos que os partidos não os chamam para a discussão, não. Vejo-os como anarquistas, como antidemocráticos, como jovens que se acham contra o sistema, contra o regime, contra tudo, por um ideal qualquer obscuro, pelo menos eles não me dizem qual é, portanto, agora querem Não é salvar o ideal planeta, se obscuro, não é fosse isso salvar era o outra planeta. coisa. Exato. Repara uma coisa, os argumentos são imensos. Eu há pouco disse, quando eu inverti, disse a partir do momento em que eu considero pessoas uma ameaça à democracia, que é um bem também fundamental, como deves calcular, também posso atacá-los. E agora estava a ouvir e estava a pensar, espera, eu concordo com muito pouco e acho que o Bloco de Esquerda e o PCP, partidos de esquerda, como também a extrema esquerda, a extrema direita, acho sempre um risco. Aliás, qualquer centrista acha que radicalismos são uma ameaça à democracia e ao sistema e tudo isso. Portanto, o que eu te ouvi dizer foi que se eu for a um evento do Bloco de Esquerda e atirar tinta contra a líder do Bloco de Esquerda, a tua única preocupação isso é desagradável para chamar as pessoas para a tua causa. Porque foi o que tu disseste, ou seja... Ouviste mal, então? Não, o que tu disseste foi que aquilo é um problema para chamarmos mais pessoas para a causa e não tanto do ponto de vista do direito da pessoa que leva com a tinta. E das pessoas que lá estão terem o direito a ter um debate, porque estamos em democracia, porque vivemos em liberdade. Ouviste mal, então, porque eu disse várias vezes que não acho que o arremesso e a violência sejam o caminho. Disseste isso porque, depois justificaste, porque
é um anticorpo, vai fazer com que as pessoas se afastem da Não, eu causa. estava a E esse não é o explicar problema. porque é que isto não ajuda à causa. Pronto. Não, E esse, não disse que era a única razão. mas Atenção, esse Zé não é, Pedro. esse não é o problema. Atenção. Esse não é o problema nunca na vida. Eu não Atenção, posso... atenção às interpretações. Pronto, mas esse não é manifestamente sequer o problema. O problema é de direitos. De direitos. E quando os direitos são violados, nós temos que nos pôr imediatamente ao caminho, porque isso é o princípio do fim da liberdade, da democracia, de todos os valores que nós defendemos. Seja qual for a desculpa, boa ou má. Neste caso, a desculpa é completamente estúpida, porque não estão a salvar o planeta, eles têm um caderno de encargos. E o caderno de encargos é estúpido. Não sou eu que digo, porque eu não percebo nada disso. São os cientistas. O que eles dizem é impossível, o último inverno sem gás. Portanto, eles nem sequer pedem para não atirar tinta à cara de uma pessoa, eles nem sequer pedem metas que sejam razoáveis. Portanto, eu não posso tolerar, porque isto não é salvar o planeta. Isto é uma forma de anarquia. Por isso é que eu digo, quando o José Paiva colocava a questão deste lado de será que isto são os jovens que não são chamados para tretas? Eles dizem que se afastam. Porque a democracia funciona assim, eles juntam... Pareces muito atento ao movimento climático e aos seus, Isto funciona às assim. suas ações. Não tenhas a menor das Não dúvidas. não te sabia tão acompanhador Hoje na Alemanha das lutas foi as climáticas, portas... mas fico contente que assim seja, deve ser sinal que também estás preocupado com o futuro do planeta. Hoje na Alemanha foram as portas de Baden-Württemberg, agora estão a tirar, isto vai começar a agravar-se, de certeza mais, agora é a tirar tinta contra as paredes, contra as pessoas, contra tudo isso, e eu não tenho sequer pudor nenhum em dizer, isto tem que se combater, não se pode tolerar, porque isto é uma forma de violação dos princípios democráticos. Se tu me perguntares, mas eu com isto não estou a dizer que, então mas e a EDP e a Galp? Se tu me perguntares se eu acho bem estas empresas patrocinarem eventos desta natureza, eu não acho. Mas não acho bem patrocinarem. Participarem, acho muito bem. Porque a transição energética, a salvação do planeta e tudo isso tem que ser feito com estas empresas. Não Um é dos como bons se iria exemplos aqui do lado. um dos bons exemplos dessa transição, eu não queria estar aqui, não estou a defendê-la, mas acho que é interessante o que a Gulbenkian fez, não é? Está meio a deixar um bocadinho... Não é que tenha deixado o petróleo, mas tem feito várias iniciativas ligadas ao mar, etc, etc. Portanto, há empresas, nem todas são iguais. Repara, quer dizer, nós temos no caso da EDP... Sim, está a dizer que são, mas no caso da Galp, uma petrolífera deverá ter muito pouca vontade. Mas todas essas empresas já têm investimentos na área renovável, nós temos a EDP Renováveis, que acabou de fazer um investimento gigante do outro lado do mundo, portanto eu não estou aqui a defender essas empresas, até porque não gosto de o fazer, e muito menos agora, quando estou a criticar os ativistas, não quer parecer o que está do lado dos capitalistas, não. Há imensas coisas que têm que ser, com as quais eles têm que ser confrontados, como é por demais evidente, agora há investimentos, e volto a dizer, seja a solução que for encontrada, tem que sempre passar por eles. Portanto, quando os meninos ali à frente dizem uma coisa com a EDP e com a Galp, eles criam quem? Este é que é o ponto. Ou seja, o ministro está ali a debater com o presidente da Galp, com o presidente da EDP, então, mas isto não faz sentido? Epá, e se eles se levantassem, repara, se eles se levantassem sem ter a palavra e se lessem um documento em que dissessem vocês estão a falhar isto, a EDP faz isto errado, faz não sei o quê, investiu agora em não sei o quê, a Galp abriu mais um poço de petróleo não sei onde, está a matar não sei o quê, eu aplaudi-os. Olha, isso fizeram uns miúdos num torneio de ténis agora, recente. Tens que ir dar lições de ativismo. Mesmo que, pois tenho, não tenho nada das dúvidas, mesmo que isto Abre uma aula. Mesmo que isto fosse ativismo para centristas. Mesmo que isto fosse contra as regras, nós ouvíamos aquilo e dizíamos, ok, eles têm uma lógica, eles têm uma reivindicação, a reivindicação faz sentido, bate certo, e os outros todos ouviram-nas. Isto fazia sentido. Atirou tinta, atirou coisas contra o ecrã e disse uma quantidade de disparates no ar para aparecer na televisão e depois foi entrevistado e disse mais disparates. Isto não é ativismo nenhum. Mas os jovens às vezes são totós, faz parte das hormonas. Diria que não és tu quem decide o que é ativismo ou não, Zé Pedro, desculpa lá. Não, sou eu que defino o que é que eu considero ativismo ou não. Pronto. Bem. Mas não há nenhum guideline que me venha dizer o que é que eu tenho que considerar, porque isso lá está, foi para isso que se fez o 25 de Abril. Não estarás eu tenho a minha noção do que é que...
a exigir demais aos jovens a que sejam assim tão adultos. Eles Eu ainda não acho, são eu adultos. acho extraordinário como estamos a ter esta discussão. Uns gajos entraram num evento e atiraram tinta contra a cara de uma pessoa e dizem: não estás a exigir demais aos jovens. Se calhar estou, educação, valores, boas maneiras, estou a exigir isso tudo. E isto não significa que uma pessoa não possa salvar o planeta e contrariar a Galp e contrariar a EDP com educação, com valores e com boas maneiras. Mas eu acho que estarmos a discutir gajos que atiraram tinta contra a cara de outra pessoa e não estás a exigir demais. Não, os jovens não são atrasados mentais. E nós temos uma série de exemplos de jovens que lideram, olha, grupos de ativismo, que lideram partidos políticos. Eu ainda no outro dia aqui critiquei o peso da nossa idade no Presidente da República, no Primeiro-Ministro, no Presidente da Assembleia, no Conselho de Estado, mas pela essa Europa toda fora, há governantes com 30 anos. Portanto, os jovens não têm que ser imbecis. Mas há uns que são e que cometem atos que têm que ser criticados. Não vamos ficar com falinhas mansas. Quer salvar o planeta. Qual quer salvar o planeta? Não tem sequer uma ideia para salvar o planeta, a não ser que... Desculpa lá, tu também estás aí com Maria, um ódio, estás a dizer uma todos os data de coisas que ativistas, nem sabes Maria, se são verdade. todos os ativistas... Eu posso ser ativista também, eu tenho esse direito. Eu estou a ser um ativista contra os ativistas. Deixa-me ter esse direito. Só não atiro tinta à cara de ninguém. Vamos ver, nunca se sabe. Maria, todos os ativistas do clima sofrem um bocadinho de imbecilidade. Não. Porquê? Porque primeiro não podes generalizar um grupo inteiro baseado numa opinião de alguém. E segundo, a luta do clima é uma luta justa. Não é novidade. E só quem não quiser ver é que não vê que estamos a caminhar para um abismo. E repara, estamos a caminhar nós, porque o planeta vive sem nós. Aliás, o planeta até vive melhor sem nós do que vive connosco. Nós é que estamos a estragar isto. Nós estamos a caminhar para a nossa própria extinção. Mas concordas ou não que este tipo de ações são necessárias ou precisamos de rever o caderno de encargos? Eu não participaria nesta ação. Ok. Muito bem. Pá, eu não disse que todos os ativistas pelo clima são imbecis. Tu fizeste a pergunta a seguir, parece que eu disse que todos os ativistas... Isso é que para mim isso é completamente um contrassenso. Eu não acho nada disso. Eu acho que tens ativistas, seja contra o clima, seja contra a pesca das baleias no Pacífico. Atenção. Eu não sou nada contra ativismo, eu não sou nada contra... Há uns bastante fortes, atenção, estás a falar aí da pesca, olha que esses são dos mais até eficazes, devo dizer. Mas é o que eu estou Estão a dizer. documentados e tudo, na Netflix há coisas muito boas, olha, por exemplo, filmes e documentários é uma bela forma de ativismo. Eu estou a dizer que não participaria neste protesto, mas eu tenho 30 anos, não sei se aos 18 eles barravam-te. Não o faria, não eles sei. Barravam-te. Aos 18 não o fizeste por outras razões. Olha, eu lembro cá de 20 ou 30 anos. Aos 18 não o fiz porque era uma beta do CDS. Olha, estereótipos. Olha, estereótipos. Não, era mesmo, eu não estou a estereotipar, estou a falar de mim próprio. Não, mas estereótipos. Mas eu era 10 beta, minutos a apanhá-la. Não demorou 10 minutos. Não é um Olha, nós estávamos é verdade. Com receio do tempo e já vamos aqui com meia hora. Sim. Há 30 anos, talvez, ou mais, eu lembro-me que era uma coisa um bocado assustadora. Passou-se pouco cá em Portugal, até porque não havia muitas senhoras de Vison por essas ruas fora. Mas na altura, as pessoas que lutavam contra os maltratos a animais, uma causa com a qual eu me posso identificar plenamente, alguns, lá está, porque havia muita gente que defendia a causa dos animais. Só que havia uns que entendiam que tinham o direito de pegar num pau e pôr pessoas em coma, porque estavam com um visor. Mas isso ainda acontece hoje em dia, com aquele, como é que se chama aquele grupo dos tipos que vão bater nas pessoas? O IRA. O IRA? Está bem, isso é diferente, quer dizer, não põem pessoas em coma, isso é diferente. Não, minadinho de extrema-direita, pois é. Não sei se metem pessoas em coma, mas quase... Estereótipos está a generalizar, estás a ver? Se não põem pessoas em coma é só porque não podem. Pronto, mas eu lembro-me disto, era nas ruas de Paris. Não todas as pessoas do IRA, mas a direção do IRA, meu Deus... Havia há pouco eu estava a generalizar, estava a estereotipar, estava a dizer coisas não sei o que. Isto não é uma generalização, isto é factual, são pessoas ligadas a movimentos de extrema-direita. Mas eu posso fazer generalizações, sou moderador, eu é que faço as perguntas. De extrema-direita, de extrema-esquerda, não sei, mas para dizer, há 30 anos, 20 anos, 30 caraças, é impossível ter uma conversa contigo. Não, tu há bocado entalaste-me, eu estou só a dizer que é fácil as pessoas generalizarem e estereotiparem, e não há problema nenhum disso, porque isto faz parte do diálogo. Mas o que não faz parte do diálogo é a pessoa prender a outra e dizer assim, o quê? Estás a dizer que não sei mais? Eu estou-me a referir a uma espécie de ativistas que eu acho que se identifica plenamente com estes. Mas estava a dizer, há uns anos, não sei se continuam a dar ou não, mas apanhavam as senhoras de Vison e havia pessoas que entendiam que tinham o direito de, para combater os maus tratos a animais, mais uma vez, uma causa justíssima, podiam botar com um pau na cabeça de uma pessoa. Portanto,
nós temos de discutir caso a caso. O que eu estou a dizer é que este grupo, como outros, e que se está agora a espalhar pela Europa, e que em Inglaterra está aos pontapés, agora hoje de manhã foi na Alemanha só pinturas, na Inglaterra o que estão a fazer muito é sentar-se nas estradas, não deixar os carros passar. Isto é contrário à lei. Isto não faz nada pelo planeta. Isto quase sempre, também é factual, quase sempre está relacionado com grupos anarquistas, que entendem que têm o direito de fazer isto, e um dia vão começar a partir as montras, a atacar as empresas, e isto não pode ser A matar os centristas. por democratas e por pessoas que gostam da liberdade e gostam sobretudo da democracia, porque tu repara, se estas pessoas todas se juntarem e se fizerem um partido, olha como na Europa há partidos ecologistas muito fortes, verdes muito fortes, verdes que estão no governo, não são estes verdes que nós temos aqui alapados à CDU que não têm qualquer significado ou expressão, e podem, democraticamente, podem colocar esta ideia do inverno, do último inverno com gás. Só para terminar, eu digo uma coisa, é preciso ter noção, e mais uma vez eu cito especialistas, e não a minha opinião, é preciso ter noção das consequências que teria para muita gente, e sobretudo os mais pobres, o que estas pessoas defendem. E, portanto, se eu quero ser ativista e se eu quero exigir coisas, eu tenho a obrigação de estudar um pouco mais, de ler um pouco mais e de me informar antes de pintar o ministro de verde. E estas exigências que eles fazem, absolutamente sem sentido, teriam uma consequência, volto a dizer, sobretudo para os pobres, para os mais pobres, consequências fatais, naturalmente, porque não havia forma nenhuma de pagar a energia com esta ideia do último inverno com gás. E portanto, eu tenho que os chamar, se eles querem ser ativistas, se eles querem estar na política, eu tenho que os chamar cá e dizer, olha, mas tu para fazeres isto não pode ser uma brincadeira, tens que fazer a sério. Tens que estudar. E não é por teres 18 anos, 16, 17. O ativismo não faz com que tu queiras estar na política ativamente, faz com que tu queiras mudanças políticas, não é a mesma coisa. Pronto. Não tem que, então, não tem que o ser. Mas quem quer ter mudanças políticas tem que saber, pelo menos, juntar um mais um, tem que saber as coisas. Eu volto a dizer, o que estes exigiam é absurdo. Portanto, o ministro vai continuar a levar com tinta na cara, porque aquilo não é execuível. E isso é que não faz sentido. Portanto, se eles tivessem feito ali um caderno de encargos com exigências à Galp e à EDP, até podia ter sido divertido, podia ter sido e ao ministro, podia ter-se divertido no sentido em que as pessoas todas diziam, olha, está aqui uma coisa que faz sentido. Agora, primeiro começaram por dizer que queremos a paz. O que é que uma pessoa atira uma coisa contra a cara de uma pessoa e diz que queremos a paz? Isso também faz parte eu não sou defensora deste protesto, mas ouvir-te falar está-me quase a dar vontade de o fazer. Muito bem, amigos, já se percebeu. É um ponto positivo. Estamos já a caminhar para a meia hora do programa e vamos continuar aqui num registro verde com água, ver quem é que meteu água, porque na Madeira, Miguel Albuquerque e a coligação PSD-CDS conseguiram vencer as eleições, mas não tiveram maioria absoluta. Miguel Albuquerque chegou a dizer que se demitisse se não conseguisse a maioria absoluta, depois deu o dito por não dito. Luís Montenegro foi lá celebrar uma vitória, diria, amarga. Hoje em dia é um bocadinho estranho falar de vitórias amargas quando são tão abrangentes, mas não são de maioria absoluta. E Miguel Albuquerque decidiu, ele que é, li hoje, caçador, não sei se é verdade ou não, fazer uma parceria com o PAN. Maria Escaja, e vou ter que ser talvez um bocadinho mais direto, é um pouco ridículo, para não dizer mesmo estúpido, que para um governo se manter no poder faça uma coligação com um partido que está em quase tudo nos antípodas do outro parceiro, que é o CDS, ou isto agora faz política assim? Claro que há outros países que fazem de facto política assim, mas aqui em Portugal ainda não tinha acontecido ser necessário um deputado que está no extremo oposto do governo da Madeira para continuarem no poder. A questão é que não está. O PAN não está no extremo oposto do CDS, nem no extremo oposto da maioria da direita. O PAN diverge em algumas questões, como as touradas e outros direitos dos animais. Continua. As touradas, as caçadas e essas coisas, mas de resto o PAN é um partido que se molda muito, muito, muito bem à direita. O PAN não tem linha ideológica, o PAN não tem... O PAN desde o início que olha, Zé Paiva, se vais fazer barulho enquanto eu falo, podes desligar o microfone. Não está a ouvir. Estava só a dizer que se vais fazer barulho enquanto eu falo, podes pelo menos desligar o microfone. Desculpa, continua. Estava a dizer, o PAN não tem linha ideológica, o PAN desde o início que tem muito orgulho em dizer que não é de esquerda nem de direita. Quando uma pessoa não se identifica com nada,
pode ser qualquer coisa. O PAN, aliás, o PAN é muito engraçado e eu tenho vindo a perceber isso, porque, por exemplo, o PAN no Parlamento, na Assembleia da República, alinha-se, posiciona-se mais à esquerda, ou tenta, vá ali centro-esquerda. Na Assembleia Municipal de Lisboa, o PAN alinha completamente com a direita, sempre. 95% das vezes, o PAN vota igual ao PS, ao PSD, ao PS muitas vezes também, ao PSD, ao CDS, ao Aliança, ao MPT, ao PPM, o PAN alinha completamente. O PAN não tem qualquer problema em moldar-se ao que lhe interessa. Portanto, não me surpreende minimamente que tenha sido a escolha e que a tenha aceitado com grande alegria. Basta dar-lhes 2 ou 3 medidas de proteção animal e o PAN fecha os olhos ao que quer que seja. É importante dizer, como eu vos taguei ontem no Twitter, que esta senhora do PAN tinha um podcast e, portanto, há esperança para nós. Estejam atentos, porque daqui a quando é que as próximas europeias? Era isso que Exatamente. estavas a dizer, achas que vamos ir para a Europa? Porque o Observador fez uma peça sobre a senhora e descobriu que ela tinha um podcast que se chama, como é que era? Vibrador virtual ou masturbador virtual, não sei, e ela tece várias considerações sobre as pessoas que são contra a eutanásia, sobre Alberto João Jardim, etc, etc. E portanto eu fico com alguma esperança que daqui a uns meses nós estejamos aí nos billboards de um partido qualquer a negociar um lugar europeu. Eu já estive num billboard de um partido, mas éramos 3. Pronto. Então, olha, não seria a primeira vez. Já passei por essa experiência. Luís Montenegro, num raro movimento, foi até à Madeira, tentar talvez aprender como é que se lida com o Chega. E foi com tudo! Foi o homem levou o séquito. Estava muito suado, também estava cercado por jornalistas e acabou por dizer uma das coisas e uma das notas que muita gente destacou foi o facto de dizer que não há coligações com o Chega nem na Madeira nem a nível nacional. Muita gente diz que é a primeira vez que ele diz de forma tão clara. Porque não é preciso. Atenção certo, porque não é preciso, exatamente. Não é uma demarcação. Não vai ser preciso. Não vai ser preciso. Sim, está bem. Não vamos por aí porque, enfim, isso do dito por não dito à esquerda também não temos porque não podemos estar a exigir uma coisa a um homem quando o António Costa fez isso parece-me sempre injusto. Eu acho isso um bocado chato, é só isso. Está-se a exigir Costa nunca disse, nunca vou... Ou não disse, na verdade, ou não disse. Mas há uma pergunta feita repetidamente e sobre Montenegro, que é se fariam um acordo com o Chega. Eu já ouvi dizer que não. E aqui, calma, deixa-me fazer uma distinção entre partidos que defendem o Estado Social, minorias e progresso social e partidos que querem voltar à Idade da Pedra. Certo. Vamos distinguir aqui. Pronto, podes continuar, peço desculpa. Mas estava a dizer-te, Zé Pedro Silva, se de facto Luís Montenegro saiu com uma vitória ou só ele é que acha que saiu com uma vitória. E é preciso reforçar que de facto o PSD e o CDS ganharam estas eleições. Eu quando vejo Montenegro a dar aquele espetáculo, eu acho que Montenegro já não convence, não consegue convencer, até dá um certo dó às vezes, porque ele não consegue convencer e parece que muitas vezes está a tentar, parece aquela pessoa que está em negação, não parece, está mesmo, mas mesmo no esforço não é convincente. Ganhámos já aquela coisa, fala sempre do lado, não fazemos acordo com ninguém, depois de perceber que não precisava dele. Uma espécie de vitória no Totoluta à segunda-feira. Portanto é bravo, bravíssimo e tal coisa, a pessoa depois vai a ver e nada daquilo pega, nada daquilo cola, parece que está a fazer uma representação, parece que a qualquer momento se vai desmanchar e diz, porra, não dá, tchau. É sempre isto que tenho a ideia. E o que é facto é que há uma vitória, e a vitória é uma vitória. Eu sou defensor disso desde a geringonça e desde antes da geringonça e desde até da dissolução do Parlamento por Jorge Sampaio. Quem está a governar, quem ganha as eleições, ganha as eleições. Eu não tenho a menor das dúvidas. Sou completamente adepto sempre de coligações pré-eleitorais. A geringonça fez uma coisa muito simples, que foi abrir um precedente. Fartámos-nos de dizer isto na altura. Quem criticou a geringonça fartou-se de dizer o precedente está aberto e agora vale tudo. Vale tudo porque o voto passou a ser um cheque em branco.
Já não se vota num partido. Faça um cheque em branco. Agora façam o que quiserem com o voto. Escolham, juntem-se todos. Quem votou no Partido Socialista em 2016, já nem sei se é 2016, mas 2015, mas repara, 2015, sim. não é vale tudo, vale o que a vale tudo. Constituição permite. Não, vale tudo. Tá Vale bem, o que a Constituição permite. certo, mas eu estou a dizer do ponto de vista do eleitor, não é? Portanto, ou seja, se os partidos começam a pensar em inconstitucionalidades, eu já nem vou aí. Eu estou a falar do ponto de vista do eleitor, não estou a falar do ponto de vista da Constituição, que eu isso espero que continuem a respeitá-la. Já não sei. Portanto, a questão é essa. A questão é que muita gente que votou no Partido Socialista, eu já votei em tempos no Partido Socialista, se eu alguma vez tivesse votado no Partido Socialista e tivesse feito um acordo com o Bloco de Esquerda e com o PCP, eu tinha-me passado da marmita. Mas hoje em dia é um bocado isso que se passa. É cheque em branco. Juntem-se aí com alguém. Isso vai dar, isso vai resultar. Com certeza que se encontra alguém. E eu não gosto disto. Eu acho que a direita, nesse aspecto, temos que lhe tirar o chapéu, porque sempre fez uma coisa muito, muito frontal. Coligações pré-eleitorais ou pós-eleitorais, mas com um documento que iam ali para o hotel e que as pessoas podiam ler. Nós até hoje não vimos o acordo que foi feito entre os partidos da geringonça. E eu acho que isso é pouca transparência. A direita, ao menos, coligou-se na PAF e mostrou às pessoas, olha, está aqui o nosso texto, está aqui o nosso entendimento, estamos aqui os dois, perto de mão e tudo isso. Da geringonça viu-se uma fotografia num canto de uma mesa, uma fotografia com um telemóvel. E, portanto, há, de facto, coligações que são mais transparentes e coligações que são menos transparentes. Agora, quando são os partidos que são quase insignificantes a escolher quem governa, no caso... Era uma coligação de governação. A geringonça foi um acordo parlamentar. Certo, eu vou dizer uma coisa, já se disse agora a mesma coisa relativamente à Madeira. É tudo, para mim, a mesma coisa. Por amor de Deus, eu acho que isso as coligações que são feitas, mesmo que seja um acordo de incidência parlamentar, têm termos. Sobretudo quando as partes envolvidas dizem que têm termos. E o que eu digo é que quero conhecer esses termos. Seja para governarem juntos, seja para ir alguém do CDS para o governo, ou do Bloco de Esquerda para o governo, seja para aprovarem orçamentos. Eu quero saber os termos, pronto. E é nessa medida que eu não gosto quando me escondem. E aqui na Madeira foi igual, não é? Estão as mãos do governo nas mãos do PAN. Sim, mas na Madeira conhece o que é que foi a exigência do PAN. Mas também me faz confusão, sinceramente, que sejam sempre partidos insignificantes. Quando eu digo insignificantes, isto não é uma crítica, é no sentido em que tiveram um resultado que é residual, são eles que escolhem. Porque a verdade é que, no caso da geringonça, temos a quantidade de votos que teve a PAF, temos a quantidade de votos que teve o PS, e quem decidiu, quem governava, foi quem teve 500, 400, 600 mil votos. Longe dos 3, 4 milhões tiveram os outros dois. E eu não acho bem que sejam os partidos que perdem as eleições ao mais alto nível, no sentido em que têm os grupos parlamentares mais pequenos, a escolher quem governa. Mas isso é uma questão tua com a Constituição. E é isto que se passa. Não é uma questão minha com a Constituição, é uma questão minha com o sentido de Estado dos governantes e dos políticos. E de não fazerem tudo pelo poder. Esse é que é o problema. Porque a lei e a Constituição permitem muitas coisas, mas tu depois tens ou não princípios que te fazem aplicá-la de determinada forma. Obviamente que a Constituição, quando prevê acordos parlamentares ou coligações, não está a prever que se violem resultados eleitorais que vão noutra tendência. E eu digo uma coisa... Mas o que tu estás a dizer é que basicamente só vale a pena votar em dois partidos, no PS ou no PSD, que são os que têm mais votos e que podem governar. Ou seja, estás a dizer que o voto em quem vota em partidos mais pequenos não pode ter direito de decisão. Não é direito de decisão, é uma representação parlamentar. Outra coisa é escolher quem governa. Uma coisa é a representação parlamentar. O que eu te estou a dizer Tu não votas no partido do governo, tu votas na Constituição da Assembleia da República. Certo. Então porquê tu não votas para escolher o Primeiro-Ministro. Então porquê que tu votas para escolher quem é que representa na Assembleia da República. Então, mas porquê que correste com Pedro Santana Lopes? Explica-me. Eu não corri com ninguém. Não, mas com certeza que defendes a dissolução de Jorge Sampaio, não? Com certeza que a defendes. Por uma questão de, na verdade, na altura era uma questão de estabilidade, acima de tudo. É uma questão de estabilidade, é o que tu quiseres, mas se defendes o Parlamento como estás a defender de forma tão bonita, e eu concordo, então já mais em tempo algum devia ter havido uma dissolução do governo de Pedro Santana Lopes, só porque iam criar uma taxa contra os bancos foram todos ao Palácio de Belém e o Presidente da República dissolve um Parlamento em plenas funções, com representantes de todos os partidos, como estás a dizer, com a maioria direita. Mas essa maioria direita foi com os porcos, e quem ganhou foi um senhor chamado José Sócrates com a maioria absoluta. E, portanto, isso foi um golpe de Estado. Estou a gostar desta revisão histórica, mas pedia-vos que recentrassem um bocadinho na Madeira. É porque esta questão, que esta questão do parlamentarismo e da paixão pelo Parlamento e pela representação parlamentar e popular e tudo isso, é sempre tudo muito bonito, mas só dá para os nossos interesses.
Nós, das duas, uma, ou os defendemos ou não. Eu defendo plenamente os partidos mais pequenos. Aliás, eu a única vez na vida que militei num partido foi num minúsculo, que se chama CDS, e que já na altura tinha muito pouca expressão. Tínhamos 3, 4%. Portanto, eu sou mais adepto dos partidos pequenos. E até sou relativamente simpatizante do método Donte. Estás enganada. Eu não foi isso que eu disse. O que eu digo Eu não estou é enganada, que estou só a dizer que quando votas, não votas para o Primeiro-Ministro, votas para a tua representação na Assembleia da e esses República. partidos pequenos podem perfeitamente participar em governos e em maiorias parlamentares. Eu não disse o contrário. O que eu disse foi que quando nós invertemos todo o jogo político e permitimos que partidos insignificantes escolham quem governa, é um bocado o que está a passar em Espanha. Esta é a minha crítica. E isto não é uma visão da Constituição. Isto é uma visão dos princípios das pessoas que se metem na Os partidos que política. tu consideras insignificantes não devem ter esse direito. Maria Escaja, a minha opinião é que isto é uma visão das pessoas que se metem na política e dos governantes. Ou tu tens princípios ou não tens. Ou tu governas a todo custo e queres o poder pelo poder, ou não fazes isso. E o que está a ver é que cada vez mais pessoas fazem o que for preciso para alcançar o poder ou para nele continuar. Está a ver, isso vê-se desde o início dos tempos, Zé Pedro. Está-se a ver, parece que é uma novidade. Não. Estás a brincar? Não é uma coisa que se veja desde os inícios dos tempos, desculpa. Maria, já volto a ti, Zé Pedro Silva, só mesmo para perceber... a quantidade de gente que morreu em prol do poder de alguém, mas tu estás a brincar. Já percebi que Luís Montenegro não teve a vitória que queria, mas perceber se podemos... faz sempre esta questão, e vou fazer na mesma, não tem mal nenhum, ninguém me vai prender, porque eu não tirei tinta a ninguém, se podemos tirar algumas conclusões do que se vai passar a nível nacional, ou a Madeira é a Madeira e logo se vê. Do que se passou. Sim. É Madeira, eu acho que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se não há extrapolações de Espanha, é muito menos da Madeira, no sentido em que, enfim, já para não falar da proximidade, estamos a falar de hoje em dia de termos alguns cenários que são equiparáveis. Não os partidos que esses são diferentes, mas a Madeira é uma coisa completa, sempre foi, não é? Agora, eu se estivesse do lado do PSD, uma vez que não tinha conseguido a maioria absoluta, como o próprio Miguel Albuquerque quase que implorou, sob pena de se demitir, coisa que depois acabou por não fazer, eu considerava uma derrota, apesar da vitória, mas eu considerava uma derrota. Agora, acho que o acordo que eles alcançaram e, sobretudo, aquilo que é pedido pela líder do PAN, que tem um podcast com esse nome curioso, mas do que eu vi, eu vou ter que admitir neste caso que não fui estudar tudo a fundo, mas as coisas que vi, das exigências que ela faz, me parecem perfeitamente lógicas. Portanto, eu estou a dizer isto e ouvia falar, e ela é uma pessoa com um discurso perfeitamente normal, atenção. E acho que tem um certo currículo, já muito interessante nos Penso que na área social, se não me engano. Ora bem, e portanto, acho olha, ainda há pouco falávamos da questão dos jovens, do que fazem e o que deixam de fazer, portanto... Sim, ela não é uma tonta qualquer. Não me parece, e portanto, quem vai governar, para voltarmos um bocadinho ao assunto anterior, quem vai governar é quem efetivamente ganha as eleições, precisa de um parceiro, encontrou este. O caderno de encargos parece-me legítimo, acho que está tudo a funcionar, a democracia a funcionar, e os votos dos madeirenses foram respeitados. Não vejo, a menos que alguém no PAN se considere atraiçoado, porque não queria que o PSD governasse por algum motivo, mas a partir do momento em que a líder tem estas exigências, não me parece que os seus apoiantes fossem muito mais radicais. Portanto, acho que funciona tudo bem. Atenção, continuo a achar que eu, estando à frente do PSD, tanto nacional como na Madeira, uma vez que tinha ficado dependente de um PAN, considerava uma derrota, teria que considerar uma derrota. Acho que são parvos e tontos a começar aos saltinhos a dizer que vitória estrondosa que aqui temos e não precisamos do Chega para nada. O Chega cresceu lamentavelmente. Isso também tem um grupo parlamentar deles. Agora. Sim. Era aí que eu queria ir. Ao Maria, vais aí onde quiseres, e também para perguntar-te se encontras explicação para a esquerda não convencer muitos madeirenses. Eu já sei que, por exemplo, o Bloco de Esquerda conseguiu voltar ao Parlamento, mas se arranjas alguma justificação para isso? Sem ser o facto do PSD governar a Madeira há 50 anos, por aí. Sem ser o facto do PSD governar a Madeira desde que eu me lembro. O PS perdeu 9 deputados, penso eu. Sim, o PS perdeu uma quantidade muito grande de votos, mas penso que historicamente, e não tenho aqui a informação exata, mas penso que historicamente o PS não faz um grande trabalho na Madeira. Em 2019 esteve próximo de fazer um brilharete.
penso eu. Pois, mas Foi a depois não única correu vez, bem, acho eu, e mas não correu bem, não. desta vez também não Correu lhes ainda correu pior. melhor. Pois, eu queria só, estávamos aqui a falar do crescimento do Chega na Madeira, e há aqui uma coisa que eu quero dizer. Em primeiro lugar, o André Ventura disse há uns tempos que queria ir para o governo da Madeira. E, portanto, desse ponto de vista, falhou o seu objetivo. Há outra questão sobre o crescimento do Chega. Historicamente, a oposição de direita na Madeira era feita pelo CDS. Aliás, o CDS tinha uma grande implementação na Madeira porque era o partido em quem discordava do PSD, quem não gostava da governação do PSD, mas era direita, votava. Nestas eleições, o CDS coliga-se com o PSD. Portanto, o voto de descontentamento da direita foge ao CDS. E também por isso, provavelmente, o resultado que era esperado desta coligação não foi, porque muito do voto do CDS era voto de direita descontente, que via no CDS a sua forma de oposição. Quando o CDS se coliga com o PSD, perde votos, e quem os vai buscar foi a Iniciativa Liberal e o Chega, que é neste momento o partido, o poster party para o protesto de direita. Os E o votos quarto do Chega... partido mais votado, quarto, porque há o Juntos pelo Povo também. Mas Não te esqueças qual é que é um partido de protesto também Juntos pelo Povo. Certo, mas qual é que era a votação do CDS? Se vis proporcionalmente, na verdade, o Chega nem sequer consegue chegar aos calcanhares do CDS, do que era o CDS na Madeira quando não ia coligado, que era o partido da oposição da direita. Portanto, não me parece, honestamente, que este resultado do Chega seja uma coisa tão brilhante como muita gente quer fazer parecer. Não é. O Chega Não sei se há muita agarrou. gente que faça isso. Eu Chega acho acho que começamos não é a ser-nos indiferente, mas acho que o Chega está a perder um bocado de gás. Eu também acho que o É Chega só está que a o Chega perder neste gás. momento ele conquista uma coisa que se chama ser a oposição na Madeira. Portanto, eu acho que isso é óbvio que é Mas, uma vitória. mas esse é que é, na Madeira não são Mas os únicos, é isso que eu estou a dizer. Há os votos, outros sim, e Juntos pelo Povo. esses votos, Sim, historicamente, enquanto partido tens um não movimento, mas enquanto pertencem ao partido. Chega. Não, mas duplicaram ou triplicaram a votação Sim, Juntos sim. pelo... A sério, não é brincadeira. Sim, mas é óbvio que há um crescimento do Chega. Claro que cresceu, não é? Tá bem, mas isso é indiscutível, não é? Agora, o crescimento do Chega não é aquela coisa tão exponencial e tão avalanche que se espera. Estes votos vêm de um sítio, não são votos novos, são votos que pertenciam à oposição de direita, que era o CDS, e quando o CDS se coliga com o PSD, perde-os para o Chega. Não é assim esse crescimento, não é. As pessoas viram a luz e querem todas votar no Chega. Estes votos têm uma razão de ser. Portanto, eu desvalorizo um bocadinho neste sentido a votação do Chega pela simples razão de malta de direita que se opõe ao governo centenário, não é centenário, mas pronto, mas de décadas do PSD, perdeu o seu partido para uma coligação e foi votar noutro. Não acho que não é uma coisa assim tão expressiva. É uma leitura que faz sentido, mas não há dúvida nenhuma que é um ecossistema. A política da Madeira é um ecossistema completo. O Ventura faz aquela jogada, na minha opinião, faz aquela jogada da moção de censura, sem dúvida alguma, para fazer um bocado de campanha na Madeira. Vai colher votos com isso, de um certo descontentamento. Aí sim podia haver uma leitura nacional. Porque depois é mesmo um ecossistema. A questão do PS, que é historicamente, por motivos de uma das maiorias todas fortes de Alberto João Jardim, é um partido que na Madeira, enfim, não tem a expressão que tem nacional, e que aquilo sempre foi um saco de gatos, mas, portanto, é mesmo completamente ecossistema próprio e deles. Desculpa, Zé, só uma coisa Sim. em relação à pergunta que me tinhas feito. Eu não acho necessariamente que a esquerda global tenha sido derrotada. A CDU manteve o seu deputado, o Bloco de Esquerda voltou ao Parlamento da Madeira. E vocês saberão, tão bem como eu, que é preciso muito mais votos para eleger um deputado do que quando já se tem muitos, para eleger mais, não é? O método onde permite que isso assim seja, ou seja, a hecatombe de votos do PS, é do PS.
outros partidos de esquerda mantiveram O método tem mais a ver com a dispersão de votos e não tanto com o facto de ser partido pequeno, tem mais a ver com a Pronto, dispersão mas de votos. é preciso muito mais para eleger um deputado. Por isso é É que isso tu, que eu por isso quero é que tu, por isso é que tu no Parlamento Nacional tiveste o CDS a sair do Parlamento e toda a gente a zombar do partido, e com isto eu não estou a defender, eu ainda há pouco disse que foi o único partido em que foi Not muito tempo, me, portanto not parece que estou a me. defender, já lá vai o tempo em que eu defendia o CDS, já lá vai, hoje em dia não defendo Nunca ninguém me ouviu dizer que era bom o CDS sair do Parlamento. pronto, Nem mas a nunca questão, ninguém ouvirá. mas tu dizes Aliás, isso, ouvem-me a dizer o também. contrário. Exato, mas também diz isso um bocado para fazer o CDS de idiota útil, porque isso representa um crescimento da extrema-direita do Chega e, portanto, seria sempre melhor Não, o CDS. porque o CDS era é um partido democrático. Justamente, por isso é que eu digo, diz isso também com essa vontade toda, porque é para fazer o CDS idiota útil contra a Repara, extrema-direita. Mas não faço Zé por mal. Pedro, os votos de direita existem e os votos de direita mais conservador existem. Essas pessoas existem. Logo Pronto, vão ter representação parlamentar. estava Mas só o a dizer CDS relativamente era à um questão do partido método. democrático fundador da democracia. Muito O bem, vamos Chega é um avançar. partido Certo, horroroso. certo, estamos Vamos de acordo. avançar para o Eu nosso estava a último dizer, tema. estava a dizer que a relação do método de ontem é essa. A relação do método de ontem é que o CDS tem mais votos do que o LIVRE e do que o PAN, e não elege. Mas não elege porque o voto do CDS está disperso pelo país inteiro e os outros estão concentrados nos centros urbanos e é por isso que conseguem eleger. Certo. Ou seja, o método de ontem tem mais a ver com a dispersão de votos e não tanto com a dificuldade do... Muito bem, feitas as explicações do método, ontem vamos ainda ao ultíssimo tema, que foi aquele protestozinho contra um livro que se chama No Meu Bairro, que tinha várias histórias, um livro inclusivo, que abraçava várias personagens étnicas, raciais, de vários padrões sociais e, pelo visto, isso incomodou 2 ou 3 pessoas. Eu confesso que nem sequer vi o protesto, porque eu acho sempre Eram 10. estas coisas muito patéticas. Mas, Zé Pedro Silva, se bem que protestos pode haver, sendo que este acho mesmo muito estúpido. Mas vamos ver, Zé Pedro Silva, do que viste ou do que não viste, começámos com um protesto, de facto, e terminamos com um protesto. Deduzo que vejas algumas semelhanças, ou se calhar não. A verdade é que o livro, se não esgotou, está praticamente a esgotar em Lisboa e no Porto. Portanto, olha, este protesto até calhou bem, porque o livro foi parar a mais gente. Sendo que eu não sou um defensor de que o livro vá parar a mais gente. Agora, a questão é que há um fundamento ali, há uma questão política no livro com a qual eu não concordo minimamente, nem nunca vou concordar, não me vão convencer disso. Agora, para mim, o protesto é absolutamente um ato também é um ato agressivo, há uma invasão, há megafones, há interesses obscuros que nós suspeitamos quais são, mas como são obscuros nunca temos a certeza e, portanto, acho que é um ato absolutamente condenável. Isso não me faz dizer que o livro, então vou correr comprá-lo e defendê-lo, não vou. Assim como também não vou defender ministros a participarem em eventos oferecidos pela EDP ou pela Galp. Volto a insistir que se fossem convidados, tudo bem, oferecidos é que é uma coisa que eu não gosto da palavra oferecer. E, portanto, o que lá estavam a fazer, não concordo. Um ato de rebeldia, uma invasão, uma agressão, mesmo que seja verbal, estou completamente contra. E estou completamente contra quando todas estas coisas são feitas com interesses obscuros. Eu gosto quando há transparência, gosto quando as pessoas dizem ao que vão e pretendem, não é? Muitas vezes suspeitamos, mas como são obscuros não temos a certeza e isso faz-me sempre muita comichão. Maria, qual é a maldade deste livro que irritou tanta gente? Tanta gente? Algumas pessoas. Estás-me a fazer uma pergunta que sabes perfeitamente que eu vou dizer que o livro não tem maldade nenhuma. E primeiro há uma questão importante aqui, que é o livro é facultativo, só compra quem quer. Ninguém é obrigado a comprar um livro, exceto os livros que se lêem na escola. Não me parece que este esteja sequer perto de ir parar aos livros de leitura obrigatória. Portanto, ninguém é obrigado a comprar um livro. A minha questão com este, e entre os 2 protestos, há aqui só uma pequena diferença que eu quero ressalvar, que é, um dos protestos foi contra um agente do governo, uma pessoa num lugar de decisão e num lugar de poder. O outro protesto foi contra uma autora e pais e mães com filhos e filhas. Em primeiro lugar, acho quão insegura é que uma pessoa tem que ser para se sentir ameaçada por uma apresentação de um livro e por pais e crianças a assistirem a uma apresentação de um livro. Tipo, gente, a sério. Estas pessoas dizem-se muito homens, mas pá, que homens são estes?
Isto é a masculinidade deles, é ir interromper um sábado de famílias. Pá, menos, sério. Acho tão fraco. Acho isto mesmo muito fraco. A outra coisa é, isto está a acontecer porque este rapaz que lidera este Aí, mas movimento. não promovas, por favor. Vá Não, lá. não. Este Não, rapaz que lidera não este vale a movimento. pena. Sim. Espera, a única coisa que eu quero dizer é: este rapaz que lidera este movimento encontrou um nicho onde é idolatrado. E, portanto, leva avante estas ações e estes protestos por uma questão de ego. Não há, se ninguém lhe ligasse nenhuma e se não tivesse 1000 e tal pessoas a aplaudirem-no, ele não faria isto. Ou seja, há aqui uma questão de ego de alguém se sentir finalmente validado. E atenção, é uma pessoa que diz coisas como que num regime como deve ser, a autora deste livro devia ser condenada à pena de morte. Portanto, não me parece que seja uma pessoa muito estruturada, Um troll da nem com internet, muita pronto. maturidade política. Acho que é uma pessoa sem Nós qualquer felizmente maturidade política que vivemos em encontrou, democracia e os trolls encontrou um podem. nicho, que encontrou um nicho e há Nem mais sequer é um 1000 nicho, malucos tipo, que. nem sequer é um nicho. Mas há ali mais 1000 malucos que acham aquilo uma grande cena. Há malucos em todos os Hum, lados. não, acho só miserável, Muito honestamente. bem. O que não pode prejudicar, lá está, mas o que não pode prejudicar, porque tu há pouco falavas da questão da insegurança que os pais tinham ou deixavam de ter, e por isso é que eu te dizia no início, eu como também não concordo, minimamente, enfim, com os termos, sobretudo a questão da linguagem, é uma coisa que me faz um bocado de espécie e não me considero inseguro, me faz um bocado de espécie, como também me faz espécie isso. Agora tínhamos de ter uma discussão, tínhamos de ter um episódio só para isso, como também me faz espécie a questão das identidades de género e de que as crianças nascem neutras e depois um dia que descobrem o que é que são e dizem-nos então o que é que passam a ser, e portanto eu nesse aspecto acho que estas ações, que mais uma vez é como a outra, têm um outro objetivo, não é? Um objetivo reacionário, um objetivo de mobilizar com uma intenção política muito mais vasta que a simples crítica ao conteúdo do livro, que isso aí todos nós podemos criticar, podemos escrever um artigo a criticá-lo. Claro, Podíamos até lá estar presentes, pedir a todos palavra somos e dizer, olha, livres eu de o acho isto e fazer. acho aquilo. Justamente. Claro. Portanto, num caso Olha, e isso noutro, seria bastante interessante, digo-te já. são sempre circunstâncias em Mas não que... podes pedir isso a pessoas que não conseguem formular um pensamento estruturado, não é? Como é o caso daquele rapaz, só consegue dizer 3 palavras de seguida. E como era o caso dos ativistas que atiram coisas contra a cara das outras, portanto, é um Esse bocado... rapaz uma vez que ouvi disse-me: vem lá debater comigo. E tu continuas a dar-lhe Ai, gás. desculpa, é Não estou a verdade. perceber Eu acho que eu estou porquê. não, só porque eu acho ridículo. Pronto, mas podes focar a tua atenção noutras coisas tão mais importantes. Bem, vamos ainda mandar as pessoas. Tens razão, olha, como o livro. Exatamente, pronto. Vamos mandar as pessoas ainda a um sítio. Vai, mas é pró. Ora bem, então, eu vou mandar as pessoas. Isto agora, como eu acho que já referi aqui há 1 ou 2 episódios, estamos na rentrée, não é só política, é também de várias coisas, é televisão, é de livros, é de tudo mais. E a partir de hoje começa um festival chamado Beast International Film Festival no Porto, em vários sítios do Porto, que tem filmes dos países de leste, principalmente em foco. Vão estar países como Eslovénia ou mesmo a Polónia, mas o meu maior destaque é uma coisa que eu acho extraordinário, que é um festival que foi feito, eu não sei se o festival foi feito este ano ou se teve a primeira edição este ano ou o ano passado, e que está em colaboração com este Beast, que é um festival LGBT e as outras letras todas, eu não vou dizer para não me enganar, feito em Kiev. LGBTQIA+. Exatamente, obrigado. Feito em Kiev durante a guerra, que é uma coisa, só fazer um evento cultural. Bem, sei que as pessoas podem dizer, sim, mas Kiev tem zonas onde está tudo tranquilo, ok, está bem, mas não deixa de ser um país em guerra. E eu devo dar sempre uma salva de palmas a quem faz cultura em tempos de guerra, e por isso este Festival Beast, que faz algumas parcerias
com eventos e com festivais de países de leste, tem este agora, o festival é o Sunny Bunny, que vai ter palestras até no Beast e vão promover alguns filmes, são curtas-metragens, filmes experimentais, filmes de animação, filmes de documentário, há muita coisa para ver, dura até o próximo dia 1 de outubro, e pronto, fica aqui a minha recomendação. O festival, a declaração de interesses é feito por uma pessoa que eu tenho muita estima, que é a Teresa Vieira, diretora artística e também é jornalista da Antena 3, que eu conheci este ano e que acho que é uma pessoa que merece o meu apoio. Maria, vais mandar as pessoas onde? Tenho várias recomendações hoje, vou tentar ser breve. Minha primeira vou mandar as pessoas comprarem o livro no meu bairro. Quem quiser aprender mais sobre linguagem, Zé Pedro está a revirar os olhos. Quem quiser, Zé Pedro, se tu quiseres, podes só lê-lo só para saberes o que é que está lá escrito e se há alguma coisa que não conhecesses. Não estou a dizer para leres todos os dias às tuas filhas antes de dormir, sendo que por acaso até acho que podias. Mas quem quiser saber mais e saber porque é que este livro causa tanta celeuma aos conservadores nacionalistas, pode ser interessante. Outra sugestão é o Queer Lisboa, que dura ainda até sábado. E ainda em festivais agora de música temos o Santa Casa Alfama, que será de sexta e sábado em Lisboa. Por fim, queria só recomendar a audição de 3 discos, a escuta de 3 discos que saem na sexta-feira. Tu disseste a audição. Disse, mas depois corrigi Ok, para a depois aqui ias escuta. mandar para uma comissão parlamentar. Eu quero que percorram, não. Há 3 discos que saem esta sexta-feira, declaração de interesses, 2 deles estou a trabalhá-los, mas não é por isso que acho a sugestão menos válida, são de facto bons discos. Sai Zeitgeist, Legendary Tiger Man, que é um belo disco de rock and roll. Sai Horas Mortas de Inês Marques Lucas, é o disco de estreia da Inês e está bastante bonito, gosto muito dele. E sai também o disco da Filipe Sambado, que promete ser também uma bela obra da artista. E estão feitas as minhas sugestões. Muito bem, Zé Pedro Silva, vais mandar as pessoas onde? Olha, deixa-me dizer-te, porque a Maria estava a dizer que eu estava a revirar os olhos e tudo isso. Sabes que eu não sou nada... Eu penso que, sobretudo ao final de 4 anos de programa e 200 e tal episódios, eu não sou nada de proibir coisas, de esconder coisas. Portanto, eu sou perfeitamente capaz de mandar as pessoas ler o livro, porque eu tenho um interesse em que as pessoas leiam um livro ou conheçam um livro. Eu não comprei ainda o livro, sou capaz de o comprar sem problema nenhum, mas já li umas partes, como é evidente, estão na internet, já se sabe, excertos que descontextualizam, por isso é que eu quero ver um bocadinho mais, mas para mim o interesse das pessoas conhecerem o livro é perceberem um pouco, até, é uma visão completamente diferente da tua, é perceber um pouco até onde é que vai uma certa loucura contra a qual temos que combater, mas combater democraticamente, com os meios que a liberdade de expressão e de combate de ideias nos dão. E esse é que é o meu ponto, ou seja, eu não vou de megafone interromper ninguém nem nada, mas acho de facto que o livro é interessante por esse ponto de vista, como são muitos outros que nós já lemos, já consultámos ou já compramos, seja para o que for, com o objetivo crítico, não é? E este é um caso. Por isso eu não revirei os olhos como quem diz, não leiam, não vejam, escondem. E com o livro... Tiraste os olhos como, lá está ela. Isso talvez. Mas não acho nada que os livros... Claro. Os livros devam ir... Claro, que surpresa. Certo, mas para te dizer, não quero nada que os livros acabem numa fogueira porque as pessoas não podem ler. Acho que sim, acho que devem ler, porque eu acho que isso junta mais pessoas para a minha causa, que não é nem nacionalista, nem conservadora, nem reacionária, pelo contrário, e por isso acho interessantíssimo conhecer-se o que ali está escrito, porque muita gente está a falar sobre esse caso sem fazer ideia do que é que está ali naquele livro. Eu acho que por isso, por uma questão de informação e de cultura, se deve perceber. Todos nós falámos do livro sem o ler, não é? Não, eu li, quer dizer, se nós sabemos o contexto, sabemos o que é as críticas, já houve vários artigos sobre o livro, portanto, agora é de facto bom depois lê-lo todo, para se perceber até onde é que vai, de facto, como digo e insisto, uma certa loucura, porque há coisas que passam um bocadinho, na minha opinião, e eu sou livre de a ter, um bocado do campo da lógica. Mas os mandares que eu tinha eram a arte no feminino, que é na Galeria das Tapeçarias de Porto Alegre, aqui em Lisboa, é uma exposição que inaugura hoje,
Eu recomendo isto porque eu sou um grande fã de tapeçarias e neste caso particular das tapeçarias de Porto Alegre, que eu gostava que já tivessem sido galardoadas pela Unesco, mas enfim, mas está difícil. E no caso da arte no feminino tem ainda mais interesse. A exposição eu há pouco liguei para lá porque não estava mas eu acho que é até ao final de novembro, 28, salvo erro. Como não é propriamente como é uma galeria privada, tem horários, antes de lá irem, consultem-nos, mas eu acho que é interessante. E depois, uma coisa muito engraçada que eu vi, que foi aquele Museu Britânico que criou um site para pedir às pessoas que encontrem objetos perdidos, que eu acho ótimo, que ainda faltam, deixa-me ler, o museu já recuperou 60 peças e 300 foram já identificadas, faltam cerca de 1.600. Então o Museu Britânico criou um site onde as pessoas podem ver as peças e ajudar a encontrá-las. Eu acho que isto é absolutamente delicioso e deixou-me com uma interrogação tremenda, para a qual eu ainda não encontrei a resposta, que foi, se eu encontrasse a peça, será que eu contactava o museu? Pronto, este é que é um Não. nó-górdio. Mas pronto, o museu no fundo também conseguiu fazer uma coisa que foi dizer, olha, anda para isto perdido, sendo que o perdido, como sabemos, não é propriamente perdido, não é? E portanto, para ficarmos com alguma coisa, teríamos que eventualmente entrar numa luta, mas que venha ela. Bom, a nossa luta terminou por agora, está feito mais um dia de reflexão. Vamos ver do Joné, perguntar se está tudo bem com ele. Mando-lhe um abraço também. Beijinhos, ouçam-nos em todas as plataformas e mais algumas. Acho que já deve ter nascido outra, entretanto, agora que eu estou a falar, onde poderão ouvir o nosso podcast. Qual outra? E sei lá, mas vocês acreditam em tudo o que eu digo? Pá, sinceramente, vá. Não sei porquê. Calem-se, até para a semana. Adeus. 1, 2, 3 e no fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão.